prova e a nossa aula de moldagem. Tá? Então, eu vou projetar aqui, primeiro, o slide que eu coloquei as questões, só para a gente revisar rapidinho, que algumas pessoas pediram, devido terem ficado com algumas dúvidas. Então, resumindo, a nossa prova, ela tinha 7 questões objetivas, 7 questões de marcar. Tá dando para ver a tela compartilhada? Sim, professora. Sim, ótimo. Então, a nossa prova ela tinha 7 questões, cada questão valia 1 ponto, e os outros 3 pontos eram referentes à nossa prática. Então, quem conseguiu finalizar todas as atividades da prática teve os seus pontos na totalidade, né, os 3 pontos referentes à prática, e quem deixou de entregar alguma atividade, isso foi contabilizado também de acordo com o valor daquela atividade. Então, o planejamento, por exemplo, que era mais simples, valia meio, alguns outros procedimentos mais complexos valiam 1, totalizando os 3 pontos da nossa nota prática. E ao final, então, a somatória da nossa teoria com a prática seriam os 10 pontos referente à disciplina da PPR. Tá? Então, a nossa primeira questão lá da prova, o comando da questão dizia assim: os nichos são desgastes seletivos para o encaixe dos apoios da prótese parcial removível, não deixando com que tenha interferência oclusal. Em relação ao seu preparo, assinale a alternativa correta. Tá? Então, o nicho é o preparo que a gente faz para receber o apoio da nossa armação metálica. E a gente teve a aula de preparo, né, em que a gente viu o formato desse preparo, a localização, né, se eu vou ter um apoio na região anterior, esse apoio ele vai ser na área do símbolo. Se for na região posterior, ele vai ser na oclusal, sendo que, dependendo do planejamento da nossa prótese, a disposição do espaço protético, vai ser na oclusal mesial ou na oclusal distal. Tá? E a gente viu quantos milímetros deve ter de profundidade, como a gente calcula a extensão do apoio, e a resposta correta era a resposta que falava que nos pré-molares o preparo deve respeitar a distância de 1/3 da face oclusal no sentido vestíbulo lingual e no sentido mesio-distal. Tá? Então, essa era a alternativa correta. Se fosse um molar, a gente sabe que no sentido vestíbulo lingual é igual ao premolar, respeitar 1/3, e no sentido mesio-distal, como o molar é mais largo, a gente dividia ele em quartos, então seria 1/4 da face oclusal quando a gente estivesse falando de molar. Tá? Então, tinha algumas alternativas que estavam incorretas, e essa aqui seria a nossa alternativa correta. Questão número 2. Um paciente de 32 anos chegou à clínica odontológica Desamais com queixa de perdas dentárias. No exame clínico, observou-se a ausência dos elementos 15, 13, 22, 26 e 27. Tá? Então, o paciente ele tinha extremo livre de um lado e tinha mais alguns espaços intercalares aqui, ó, na área do 15, do 13 e do 22, a gente tinha um espaço intercalar, e na área do 26 e 27 era um extremo livre, certo? Então, esse paciente não apresentava nenhum outro problema, todos os dentes que seriam supostamente o suporte da prótese, que iam receber grampo, estavam com uma boa inserção, sem nenhuma intercorrência, mucosa normal. No término do exame clínico, ficou estipulado que a gente faria uma prótese parcial removível para melhorar seu quadro clínico, reabilitar esse paciente. Então, a partir dessas informações, leia as afirmativas abaixo e marque a alternativa correta. Afirmativa 1. O paciente está classificado, segundo Kennedy, como classe 2, modificação 3. Correto. Ele tem um extremo livre, classe 2, e mais 3 espaços intercalares, então modificação 3. Ok.
Podemos utilizar para este paciente um conector maior chamado barra palatina simples. Não, gente, esse conector ele não existe, né? A barra palatina, não, a gente não tem um conector com esse nome. A gente podia usar um conector em U, a placa palatina, outros conectores, mas eu coloquei aqui um que, na verdade, que existe a barra lingual simples. Barra palatina simples não existe esse nome, por isso que a 2 não era uma alternativa correta. A próstata desse paciente será dentomuco suportada. Ele vai ter suporte tanto de dente quanto de mucosa. E na alternativa 4, no elemento 14, vamos utilizar um grampo meio a meio, por se tratar de um premolar isolado entre os dois espaços protéticos. Correto, né? Quando a gente tem um dente isolado entre dois espaços protéticos, a gente pode usar o meio a meio ou o grampo anel. Então, essa aqui era a afirmativa correta. Terceira questão. Paciente 65 anos de idade procurou a clínica odontológica da Examais para reabilitação do arco inferior com prótese parcial removível, pois possui apenas os seguintes elementos remanescentes. Então, no caso, esse paciente ele só tem presente do dente 43 até o dente 33. Então, ele tem de canino a canino inferior. No exame clínico, observou-se ausência de cárie, ausência de apinhamento, presença de placa bacteriana, que é facilmente removida com a raspagem, discreta mobilidade devido à doença periodontal e distância de 9 milímetros da margem gengival dos incisivos até o freio lingual. Então, se eu tenho 9 milímetros, eu posso usar a barra lingual simples ou a barra lingual dupla, tá? Mas como meu paciente tinha os dentes da região anterior periodontalmente comprometidos, seria interessante usar a barra lingual dupla, que tem aquele grampinho chamado de contínuo de Kennedy, para que a gente consiga fazer uma contenção daqueles dentes que estão periodontalmente comprometidos, certo? Então, no exame clínico, observou-se perda óssea, mas com implantação suficiente para suporte da PPR, não sendo indicada a extração de nenhum elemento. Marque a alternativa que indica o conector maior indicado nesse planejamento. Então, seria a barra lingual dupla, porque o paciente tem os 9 milímetros de distância para comportar essa barra e ele tem os dentes periodontalmente comprometidos, o que me indica a necessidade do grampo contínuo de Kennedy. Então, essa era a resposta correta. Questão 4. Em relação aos grampos de ação de ponta, assinale a alternativa correta. O grampo de ação de ponta é aquele que o braço dele de retenção vem direto da cela, que ele tem maior retenção e que ele é indicado para extremo livre, tá? Então, aqui, está indicado como retentor direto de espaços classe 3? Não, classe 3 eu tenho que usar circunferencial. Ação de ponta é para extremo livre, então essa primeira aqui está errada. Possui um braço de oposição lingual e outro palatino opcional? Não, não é opcional, a gente sempre tem que ter o braço de oposição. Possui um braço de retenção vestibular que emerge direto do conector maior? Não, ele emerge direto da cela. São menos retentivos quando comparados aos grampos circunferenciais, já que os circunferenciais abraçam o dente? Não, eles são mais retentivos que os circunferenciais e por isso que eles são usados no extremo livre. Então, a resposta era nenhuma das alternativas está correta. Questão 5. Assinale a alternativa que corresponde ao correto objetivo do delineamento em prótese parcial removível. A primeira dizia assim: estudar o paralelismo ou sua falta entre as superfícies dentais dos dentes entre si e o rebordo. Correto, o objetivo do nosso delineamento é deixar todas as estruturas paralelas entre si para que a nossa prótese tenha um eixo único de inserção. Segunda alternativa, promover menor quantidade de ameloplastia. Sim, correto também. Eu quero uma posição em que eu tenha o menor desgaste possível, a menor necessidade de plano guia possível. Então, está correto também.
Promover uma retenção balanceada. Correto, eu quero que a minha prótese ela tenha a mesma quantidade de retenção de um lado e de outro, para que ela não tenha báscula, para que essa prótese tenha estabilidade, tá? Então, eu tenho que ter as retenções balanceadas de um lado e do outro da minha prótese. Correto também. Selecionar uma trajetória de inserção em que haja o mínimo de interferência nos dentes retentores e no rebordo. Correto também. Então, aqui, a nossa alternativa certa era que dizia que todas as alternativas estão corretas. Questão número 6. O delineamento é de grande importância ao planejamento da prótese parcial removível. Em relação a esta etapa, assinale a alternativa correta. Então, vamos ler aqui sobre o nosso delineamento. A ponta analisadora é responsável por analisar e encontrar a área retentiva onde será localizada a ponta ativa do grampo? Não, ela vai analisar, mas ela não vai achar a retenção. Quem acha a retenção é a ponta calibradora e não a analisadora. Segunda alternativa. A ponta ativa do braço de retenção do grampo deve ficar localizada acima da linha do equador protético? Não, né? Ela deve ficar localizada abaixo, porque se eu tenho uma área mais robusta, uma área mais proeminente, que é o meu equador protético, e a ponta ativa fica abaixo dessa área, então toda vez que essa prótese tentar sair, tentar se deslocar, ela bate nessa área mais volumosa e não sai da boca do meu paciente. Então, seria errada, né? Eu quero que o meu braço de retenção esteja abaixo do equador protético e não acima dessa linha. Os casquetes de transferência são opcionais para o desgaste do plano guia, já que sabemos qual face deve ser desgastada. Tá errado, gente. A gente tem que fazer o casquete para guiar o nosso preparo. Se eu não estou com casquete, eu não sei a quantidade que eu devo desgastar, eu não sei a inclinação, então o casquete ele não é opcional, tá? Tá errada essa alternativa. Penúltima alternativa, o plano guia, desgaste na lingual ou palatina de premolares e molares que vão receber grampo, é indicado também quando o equador protético está alto nessa região. Sim, a gente viu isso na aula que a gente falou de plano guia, que se o equador protético na lingual estiver muito alto, o braço de oposição não consegue dar reciprocidade adequada, então essa alternativa está correta. Logo, essa última aqui não é a alternativa certa, que fala que todas as alternativas são incorretas. Não, né? Eu tenho uma alternativa certa, sim. E a nossa última questão dizia: paciente 53 anos, sexo masculino, desdentado parcial no arco inferior, com ausência dos elementos 35, 36... Ou seja, já tem um extremo livre... Ah, não tem um extremo livre, porque ele teria o 37, né? 35, 36, 44, 45, 46, 47, uma classe 2, modificação 1. Procurou a clínica odontológica Desamais para reabilitação com prótese parcial removível. De acordo com o planejamento baseado no delineamento, será utilizado grampo circunferencial simples nos dentes 34 e 37. E o grampo do tipo ação de ponta em T no dente 43. A partir deste planejamento, então a gente já deu todo o planejamento, qual é o grampo, qual é a classe, tudo. Assinale a alternativa que indica a localização correta de onde deverão ser realizados os preparos de nichos nestes 3 elementos para receber os futuros apoios da PPR, tá? Então, se eu tenho um grampo circunferencial simples, o meu apoio, né, ele deve ficar localizado próximo ao meu espaço protético. Então, no 34 seria um apoio ocluso distal, no 37 um apoio ocluso mesial, e no 43, como é um dente anterior, eu só tenho uma opção, que é colocar esse apoio no cíngulo, certo? Então, essa aqui seria a resposta correta da 7ª questão. Há alguma dúvida, gente, em relação à prova? Tudo bem em relação à prova?
Se vocês não tiverem nenhuma dúvida em relação às questões da prova, a gente pode iniciar a aula de hoje, que é a aula sobre a moldagem. Acho que pode iniciar, professora. Pode, se alguém tiver alguma dúvida depois em relação à prova... Pode iniciar, professora. Pode perguntar, pode me procurar, mas acho que ficou bem claro, né? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Todos visualizando o slide? Sim. Sim. Então, vamos à nossa aula de moldagem. Como a gente já sabe, a prótese parcial removível ela vai ter dois momentos diferentes de moldagem. A primeira moldagem, que a gente já até fez aqui no laboratório, que é a moldagem de estudo. E nessa moldagem a gente vai fazer todo o planejamento da nossa prótese, né? O delineamento, o planejamento dessa estrutura metálica. E aí vamos seguir após esse planejamento para outra etapa que a gente até realizou aqui no laboratório também, que é a etapa de preparo de boca. Então a gente vai realizar os planos guias com os casquetes e o preparo dos nossos nichos, que é onde vai ter o futuro apoio dessa prótese parcial removível. Feito esse preparo, a gente vai fazer uma segunda moldagem, que é a moldagem de trabalho. Aquele meu modelo lá de estudo, ele já não corresponde à realidade do meu paciente, porque a gente fez alguns desgastes, alguns preparos, para que a gente tenha a adaptação correta dessa prótese. Então, na prótese parcial removível, nós vamos ter dois momentos diferentes de moldagem. E é isso que a gente vai conversar hoje. A indicação de material, o tipo de moldeira que a gente deve utilizar para fazer cada uma dessas duas etapas de moldagem. Antes disso, é importante a gente lembrar de algumas terminologias que, apesar de a gente já ter muito contato com a moldagem, com os materiais de moldagem, alginato, silicona, que vocês já tiveram contato em diversos laboratórios, já tiveram contato lá na oclusão, mas algumas terminologias a gente acaba confundindo um pouquinho no nosso dia a dia, tá? Então, a moldagem é o ato de reproduzir em negativo uma superfície. Então, é o ato de eu pegar a minha moldeira, levar aquele material de moldagem em posição no arco do meu paciente e obter, então, a partir dessa moldagem, o que a gente chama de molde ou impressão, que é o resultado negativo dessa moldagem, ou seja, é o meu material de moldagem aqui com a impressão da arcada do meu paciente. E a partir desse molde, a gente vai vazar o gesso, verter o gesso, para obter o nosso modelo, que já seria o resultado positivo obtido a partir do molde. Tá? Então, o nosso modelinho de gesso é o resultado positivo do nosso molde, que foi obtido através da moldagem. Então, é importante que a gente tenha claro na nossa mente essa terminologia aqui das moldagens. Então, no passo a passo da PPR, que é uma coisa que eu gosto sempre de relembrar toda a aula, a gente vai ter essa sequência aqui, sempre acontecendo nessa ordem. Então, o nosso paciente chega no consultório para fazer avaliação, porque ele tem a perda de alguns elementos dentais, e inicialmente, nesse momento de avaliação, a gente vai observar a necessidade do nosso paciente nos dois sentidos. A gente tem que lembrar que o nosso paciente é desdentado parcial. Então, ele tem áreas dentadas e áreas desdentadas. E a gente precisa adequar esse ambiente para receber essa prótese parcial removível, para que seja uma prótese bem adaptada e confortável para o nosso paciente. Então, de início, nós vamos fazer a adequação do meio bucal. Fazer as extrações, remoção de toros, restaurações, tratamento endodôntico, raspagem, tudo aquilo que o nosso paciente precisa
para ter um meio bucal adequado. Após essa fase de adequação, nós vamos fazer a primeira moldagem, que seria a moldagem anatômica, ou também chamada de moldagem de estudo. É esse modelinho de gesso que nós vamos levar para o delineamento e fazer o planejamento da prótese facial removível do nosso paciente. A partir desse planejamento, nós sabemos onde nós temos que fazer preparo de plano guia, temos os nossos casquetes prontos para guiar esse preparo, né, que esse casquete é construído durante a fase de delineamento, e sabemos quais são os apoios que essa PPR vai ter para saber onde nós temos que fazer o preparo dos nichos. E após essa fase de preparo de bocas, essa consulta de preparo de boca, eu posso, na mesma etapa clínica, no mesmo dia da consulta do preparo de boca, já obter a moldagem funcional do meu paciente. E é essa moldagem funcional, com a impressão dos nichos do plano guia, que a gente vai enviar para o nosso laboratório confeccionar a armação metálica. E fazer para o laboratório o desenho dessa armação metálica para que ele possa cumprir o desenho que foi planejado pelo cirurgião dentista. Tá? Então, a gente vai conversar detalhadamente sobre cada uma dessas moldagens. E qual é o objetivo de fazer uma boa moldagem? Para a gente fazer um planejamento adequado. Então, se eu tenho uma boa moldagem, se eu tenho uma moldagem que de fato copiou todos os detalhes anatômicos do meu paciente, eu consigo levar essa moldagem no delineador com fidelidade e fazer um planejamento correto, um planejamento adequado da prótese do meu paciente. Por exemplo, se eu não fiz uma boa moldagem da região vestibular do dente daquele paciente, como é que eu vou procurar a área de retenção, a área onde vai ficar a pontativa do meu grampo, se o meu modelinho não corresponde à boca do meu paciente? Se eu não fiz uma boa moldagem, tá? Então, percebam como uma coisa vai puxando a outra. Se eu não tenho um bom delineamento, se eu não faço um bom planejamento, será que a armação metálica da prótese do meu paciente vai ficar bem adaptada? Será que a cela vai sentar de forma adequada? Tá? E se a minha prótese não está encaixando adequadamente, o meu paciente pode não ter conforto, a minha prótese pode ficar machucando, pode ficar caindo, tá? E isso tudo compromete o sucesso do meu tratamento e a longevidade dessa prótese. Então, o objetivo fazer uma boa moldagem, uma moldagem criteriosa, é para que a gente tenha uma cópia fiel da arcada e do rebordo desse paciente, já que é um paciente desdentado parcial, para que a gente tenha sucesso na nossa prótese. Tá? Então, a moldagem está diretamente ligada ao sucesso da nossa prótese. E eu preciso lembrar que eu tenho um paciente desdentado parcial. Então, eu vou estar moldando duas estruturas que têm resiliência diferente. Eu vou estar fazendo essa moldagem ao mesmo tempo. Então, no mesmo momento em que eu estou moldando a região dentada, eu estou moldando a área de fibromucosa, eu estou moldando o espaço protético, a área desdentada daquele meu paciente, a área das ausências dele. E essas duas estruturas têm resiliências completamente diferentes. Se o meu paciente sofreu na área do rebordo uma reabsorção óssea grande, provavelmente aquela mucosa está flácida, aquela mucosa não acompanhou aquela reabsorção, tá? Então, eu tenho uma resiliência grande na área da mucosa. Diferente do meu dente, que já é uma estrutura rígida, ele está inserido no ligamento periodontal, ele tem uma certa resiliência, sim, mas não se compara à resiliência da área de mucosa, tá? Então, a moldagem funcional, além disso, né, além de copiar áreas diferentes, área de dente e área de fibromucosa, eu tenho que lembrar que na moldagem funcional, além de tudo isso, eu tenho elementos anatômicos, ou seja, dentes com modificações introduzidas. Eu não fiz meu preparo de boca, eu não fiz o preparo do plano guia, eu não fiz o preparo do nicho, que é um preparo pequeno, mas que eu preciso copiar na minha moldagem para minha armação metálica ser confeccionada, encaixando o apoio certinho ali dentro da área do meu preparo do nicho. Então, eu preciso ter uma moldagem muito criteriosa para que eu consiga copiar todas essas estruturas anatômicas com um único material de moldagem que me permita uma boa
boa cópia tanto na área do dente, que tem cerca de 0,1 milímetro de resiliência, quanto na área da mucosa, que tem cerca de 0,2 até 2 milímetros de resiliência, dependendo da flacidez dessa mucosa, tá? Então, essa daqui é a grande dificuldade da moldagem da nossa PPR, essa diferença de resiliência dos dois tecidos. E a gente vai dividir, como eu falei para vocês, a aula de hoje, de acordo com o tipo de moldagem. Então, primeiro a gente vai falar sobre a moldagem de estudo e, em seguida, a gente vai falar sobre a nossa moldagem de trabalho. Em relação à moldagem de estudo, tá? A moldagem de estudo ela vai nos auxiliar e complementar o exame clínico do paciente, tá? E vai servir também para fazer o planejamento inicial e protético da prótese parcial removível. É uma moldagem rica em detalhes, tanto quando a gente está trabalhando em maxila, quanto em mandíbula. Então, muitas vezes, algum detalhe anatômico, alguma inclinação que eu não consegui observar clinicamente no momento ali do exame clínico do meu paciente, né, da inspeção oral desse paciente, eu consigo muitas vezes observar no meu modelo de gesso. Tá? Então, no modelinho de gesso, vai permitir a gente estudar com maior detalhes a inclinação do dente do paciente, a quantidade, né, o nível de reabsorção óssea do meu espaço protético, a disposição desses dentes no arco. Então, essa moldagem de estudo, ela vai me auxiliar a ter um exame clínico mais... um exame clínico não, porque eu não estou vendo meu paciente pessoalmente quando eu dou com o modelo de gesso, mas ela vai ter a função de me dar um olhar mais minucioso, um olhar mais detalhado quando eu estou com aquele modelinho para estudar. E que eu ainda tenho, além de tudo isso, a oportunidade de levar ele no delineador para conferir, de fato, o paralelismo, para conferir, de fato, a necessidade do meu plano guia, as áreas de retenção. Então, esse modelo de estudo ele vai servir para a gente fazer esse planejamento inicial. E quando eu faço a moldagem na maxila, tem algumas estruturas anatômicas que são indispensáveis de serem copiadas naquele momento, de serem registradas naquele molde, né, no momento da moldagem, para que eu tenha um modelo fiel. Então, quando eu faço essa moldagem em prótese parcial removível na maxila, o que eu tenho que observar? A área dos dentes, então eu tenho a impressão aqui dos dentes no meu molde, a área de freio labial, né, esse freio aqui da linha média, área de inserções musculares híbridas aqui nas laterais da minha moldagem, né, que corresponde à área de fundo de vestíbulo ali do nosso paciente. E quando a gente lembra um pouquinho lá da prótese total, lembra da importância que a gente tinha de copiar o fundo de vestíbulo, de fazer aquela moldagem do selado periférico com a Godiva. Aqui é a mesma coisa. Na área da minha prótese, onde eu tenho a porção acrílica, a porção da cela da minha prótese, eu preciso também copiar essas regiões. Para quê? Para que a porção acrílica da minha prótese abranja, né, assente sobre essa região e tenha uma boa adaptação. Então, essa área de inserção muscular, de bridas aqui nas laterais, ela é muito importante ser copiada no momento da nossa moldagem. O rebordo alveolar, que é a área do meu espaço protético, a área da minha ausência. O tuber da maxila, principalmente se eu tiver um paciente classe 1 ou classe 2, que são pacientes que têm extremos livres, então eu preciso copiar a área do tuber, porque a parte acrílica da minha prótese vai adaptar aqui nessa região posterior. Área de palato duro e a sua inserção com o palato mole. Tá? Então, são essas estruturas anatômicas que eu preciso observar quando eu faço a minha moldagem de estudo da maxila. E na mandíbula, eu também preciso ter estruturas anatômicas bem definidas na minha moldagem. Então, eu vou ter também a área dos dentes, a área do freio labial, aqui pela vestibular, e do freio lingual, né, pela região lingual. Áreas de bridas, inserções musculares aqui nas laterais. A linha miloiódea ou linha oblíqua interna, que é a mesma coisa. E a linha oblíqua externa. Na maxila, a gente falou que a gente precisa copiar muito bem a área
do tuber da maxila, que é o finalzinho ali para quando a gente tem uma prótese de extremo livre. E na mandíbula eu tenho que copiar o quê, então? A papila retromolar, tá? E além de tudo isso, eu tenho que copiar, claro, a área do meu rebordo alveolar, que é a área do espaço protético, onde vai ficar a cela e a porção acrílica da minha prótese. Então, a função desse modelinho de estudo, que a gente precisa obter todas essas estruturas anatômicas, é para que a gente possa estudar melhor o caso do nosso paciente, né? Então, a gente vai conseguir observar nesse modelo de estudo a relação dos dentes e do espaço protético, né? Quantos elementos o meu paciente mordeu, como está a inclinação dos elementos remanescentes. Consigo ver a oclusão do meu paciente e montar esses modelos em articulador para que eu possa estudar essa oclusão. Consigo fazer a classificação biomecânica da minha prótese, então consigo definir se é classe 1, 2, 3 ou 4 de Kennedy, se é muco-suportada, dento-suportada. Consigo definir a trajetória de inserção durante o planejamento do delineamento. Consigo planejar a área do meu preparo, né, onde eu vou receber plano guia, início. Determinar o desenho da minha PPR, quais são os grampos que eu vou utilizar, né, durante o delineamento no meu modelo de estudo. Consigo confeccionar a moldeira individual quando for necessário, essa moldeira, né, quando ela for indicada para fazer a moldagem de trabalho, e a gente vai ver hoje quando essa moldeira é indicada. E a partir de todo esse estudo, eu consigo definir os custos do meu trabalho protético também, para repassar para o meu paciente. Então, olhem só o tanto de função que tem esse meu modelo de estudo. Às vezes a gente fala assim, é só um modelo de estudo, pode moldar rapidinho, e aí no modelo de trabalho a gente capricha. Não, gente, olha quantas funções o meu modelo de estudo ele possui, tá? Então, é sempre importante a gente fazer uma moldagem criteriosa, independente de ser um modelo de estudo ou um modelo de trabalho. E antes de iniciar a nossa moldagem propriamente dita, nós vamos iniciar pela seleção do nosso material, pela seleção da moldeira e seleção do material de moldagem. Então, a moldeira que nós vamos utilizar é a moldeira de estoque, né? Pode ser a moldeira de estoque plástica ou a de metal. Eu prefiro a de metal porque a plástica é muito alta aqui na região anterior e machuca o fundo de vestíbulo do nosso paciente, ou então a gente não consegue introduzir ela até o final, assentar ela até o final, por ela ser alta e machucar essa região, tá? Além do que a metálica, se ela tiver lá atrás apertada, eu consigo abrir essa moldeira e adaptar ela, tá? Então a gente pode usar tanto a plástica ou metálica, mas eu indico para vocês a metálica. Sempre moldeiras perfuradas, para que o nosso alginato extravase por essas perfurações e consiga ficar retido na moldeira, preso na moldeira. E a gente sabe que nós temos diferentes numerações, né? Com diferentes tamanhos, larguras e alturas dessas moldeiras. Então, para que a gente faça a seleção da moldeira, nós vamos usar o método da tentativa, ou seja, provar a moldeira e ver qual se adapta melhor para aquele paciente. Tá? Então, a gente tem que lembrar que a gente não pode ter uma moldeira muito grande, senão ela não vai conseguir levar o material de moldagem para toda a região da arcada do paciente, mas a gente também não pode ter uma moldeira muito apertada, senão não sobra espaço para o nosso material de moldagem. Então, o ideal é que a gente tenha uma moldeirinha aí com uma folga de aproximadamente 3 milímetros para que a gente faça uma moldagem de qualidade. E a gente vai sempre individualizar essa moldeira, por quê? Eu não posso usar a moldeira de paciente desdentado porque ela é muito rasa. E a moldeira do paciente dentado, nas regiões dentadas, ela vai ficar bem adaptada. E nas regiões do espaço protético, nas áreas desdentadas, ela vai ficar muito distante da área que eu preciso moldar, né, da área do meu rebordo. Então, nós vamos individualizar essa moldeira com cera para que a gente tenha uma boa moldagem. Então, a gente vai individualizar a porção periférica, ou seja, a borda da nossa moldeira, com a cera, pode ser com a cera utilidade ou com a cera periférica, que é uma cera que ela já vem cortada em tirinhas e já vem um sulco no centro dela para que a gente consiga encaixar certinho na borda da moldeira. E a função dessa moldeira, dessa cera na borda da moldeira,
é para que a gente tenha um suporte para o material de moldagem, né, para o nosso aldinato ali na área do fundo de vestíbulo, para extravasar, sustentar o material nessa região e conseguir obter uma moldagem do fundo de vestíbulo. Então, isso ajuda a diminuir a ocorrência de bolhas e manter o material em posição até que esse material tome presa e a gente possa remover a moldura. Na área desdentada, nós também vamos fazer essa individualização, principalmente quando eu tenho um rebordo muito reabsorvido, que está distante da base da moldeira. Quando eu tenho pacientes do tipo classe 1 e 2, ou seja, pacientes com extremo livre, a área do extremo livre geralmente fica distante dessa moldeira, essa moldeira fica muito funda, então a gente individualiza a moldeira nessa região também. Paciente que tem o palato ogival, que é o palato profundo, para que a gente consiga fazer a moldagem chegar no fundo do palato desse paciente, para que a gente tenha uniformidade de espessura do material, ou seja, para que o material não fique mais grosso em uma região e mais fino na outra região, né? Para que a gente tenha uma moldagem uniforme, dando maior homogeneidade para essa moldagem e qualidade para o nosso modelo de gesso. E essa individualização ela pode ser feita com cera, com Godiva, com silicona pesada, com qualquer um desses materiais para deixar a moldeira mais rasa nessa região. E o material de moldagem de escolha para a nossa moldagem de estudo vai ser o alginato, que é um material que vocês já conhecem, já têm habilidade em manipular, então é um material de fácil manipulação, que tem um tempo de trabalho relativamente tranquilo, boa fidelidade de cópia, menor deformações aos tecidos do rebordo, porque não é um material rígido, então se eu tenho um rebordo flácido, por exemplo, ele não vai deformar esse rebordo no momento da moldagem. Tem um baixo custo, fácil limpeza, não mancha, mas como todo material, ele tem algumas desvantagens. Então, a gente tem uma estabilidade dimensional crítica. Eu preciso, após 20 minutos da minha moldagem, já iniciar o vazamento do gesso. E ele tem pouca retenção em moldeiras lisas. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com esse material de moldagem, nós vamos precisar das moldeiras perfuradas para que o material consiga extravasar pelas perfurações e dessa forma ficar retido na nossa moldeira. Tá? Então, são essas as desvantagens deste material de moldagem, mas ele sempre vai ser a nossa primeira escolha para a nossa moldagem de estudo. Tá? A técnica de moldagem é a técnica convencional que vocês já conhecem. Então, o paciente sentado na cadeira odontológica, posicionado de maneira vertical. Nós vamos introduzir a moldeira sempre na diagonal, como a gente está vendo aqui nessa imagem. Por quê? A moldeira, ela, no sentido da largura dela, muitas vezes o paciente não tem abertura de boca suficiente para a gente introduzir ela já centralizada. Então, para ser mais confortável para o nosso paciente, a gente vai introduzir ela na diagonal. Então, eu introduzo um lado, vou afastando o lábio do meu paciente com a própria moldeira para que eu possa introduzir o outro lado. E aí, com essa moldeira centralizada, agora na linha média, que nós vamos aprofundar essa moldeira, né, para poder obter a nossa moldagem. Então, na região superior, esse aprofundamento ele vai ser de trás para frente, e na região inferior, a gente pode inserir ela de forma única, tá? A parte posterior e a parte anterior simultaneamente. E vamos fazer uma moldagem estática, aguardando em torno de 3 a 4 minutos para a presa final do material. Após esse tempo de presa, nós vamos fazer a remoção dessa moldeira sem fazer nenhum tipo de tensão. Por quê? Qual é a desvantagem lá desse nosso material de moldagem? Não é a facilidade, a crítica à estabilidade dimensional. Então, se eu tensionar esse material na minha moldeira, eu posso rasgar essa moldagem, eu posso deformar essa moldagem. Então, no momento de remover essa moldeira, depois da presa do material, eu removo com um movimento único, né? Apenas na vertical. Eu nunca vou fazer movimentos laterais para não deformar nem criar tensões nesse material. E removido, eu vou fazer a leitura do meu molde. Eu vou observar se ele está centralizado, se ele tem espessura uniforme,
se ele tem bolha, se ele tem báscula, ou seja, se ele prendeu de fato ali ficou preso de fato na moldeira, ou se esse material estiver soltando da moldeira, eu preciso fazer uma nova moldagem, porque isso vai alterar o meu modelo final. Preciso ver se eu consegui obter na minha moldagem todas aquelas estruturas anatômicas que a gente viu no começo da aula. Então, será que eu copiei a parte do fundo de vestíbulo, a área da papila retromolar, a área do túber da maxila, os freios, bridas, inserções musculares, a área dentada, a área do rebordo. Então, eu preciso fazer a leitura do meu molde para ver se eu copiei todas essas áreas e se eu fiz uma boa moldagem. Se eu fiz uma moldagem em qualidade, eu posso seguir para a fase de vazamento do gesso para obter o meu modelo de estudo. Tá? Então, eu vou iniciar pela desinfecção desse modelo com hipoclorito de sódio 1% durante 10 minutos. Vou recortar os excessos de alginato. Se eu estiver trabalhando no arco inferior, eu preciso confeccionar a língua nesse momento, para aí sim fazer o vazamento, como eu estou fazendo um modelo de estudo, pode ser com gesso pedra. E lembrar sempre que a base do meu modelo, ela tem que estar reta. Por quê? Não é esse modelo que eu vou levar lá no delineador? Então, se a base não estiver reta, o meu modelo não tem estabilidade, eu não consigo planejar um eixo único de inserção. Então, eu tenho que lembrar que a base do meu modelo, ela precisa estar reta. Então, eu já viro esse modelinho numa placa de vidro para ele ficar com a base reta, ou eu vazo e depois vou no recortador ajustar a base do meu modelo. A partir desse modelo de estudo, vai ser feito o delineamento, todo o planejamento da prótese e a fase de preparo de boca. Então, após esse planejamento, o paciente retorna no consultório para na segunda consulta a gente fazer o preparo de boca e a nossa moldagem de trabalho. A moldagem de trabalho ela já é um pouquinho diferente. Ela pode ser ou não com modelo individual e ela pode ser com alginato ou com a silicona, tá? E a gente vai ver agora quando indicar cada um desses procedimentos. Eu tenho que ter em mente que tudo vai depender da classificação do rebordo do meu paciente. Então, se eu tenho um paciente classe 1 que tem extremo livre dos dois lados, é muito diferente de quando eu tenho um paciente com espaço intercalar, um espaço intercalar, por exemplo, uma classe 4, um paciente que perdeu os dois centrais e um lateral. São biomecânicas completamente diferentes e que merecem tratamentos de moldagem diferentes também. Então, eu tenho uma prótese dento suportada é diferente de ter uma prótese dento-muco suportada ou mucodento suportada, e isso vai influenciar na minha moldagem também, tanto na escolha da moldeira quanto na escolha do material de moldagem. Então, a gente vai dividir em dois grupos, nas dentes suportadas e nas dento-muco suportadas ou mucodento suportadas, para a gente definir a nossa moldagem de trabalho. Então, se eu tenho uma prótese dente suportada, seria um paciente classe 3, que só tem espaço intercalar, e as maiorias das classes 4, onde eu tenho suporte dentário, essa diferença de resiliência ela é menos crítica, porque eu tenho o grampo dos dois lados, já que eu tenho espaço intercalar, não tenho extremo livre. Eu tenho uma menor reabsorção do rebordo e uma menor resiliência, porque eu tenho dente dos dois lados para ajudar a manter aquele rebordo. Então, essa diferença é menos crítica. Se essa diferença é menos crítica, eu posso fazer essa moldagem com uma moldeira de estoque, seja ela plástica ou metálica, individualizada. Lembra que a gente viu que a gente individualiza essa moldeira com a cera e utilizar novamente o alginato e vazar com o gesso especial. Então, a minha moldagem de uma prótese dente suportada vai seguir basicamente os mesmos critérios lá da minha moldagem de estudo. O que eu tenho que lembrar é que agora eu tenho a área do meu preparo, Eu tenho que moldar o meu nicho ali que eu preparei, tenho que moldar a área do plano guia que eu preparei também. E a saliva, ela gera uma tensão superficial. Então, a saliva, muitas vezes, ela está cobrindo ali toda a área do nicho que a gente preparou. Então, o que é interessante fazer? Secar o dente com jato de ar antes da moldagem, para tirar toda aquela saliva ali da área do nicho.
E eu posso também levar alginato, o que sobrou de alginato no meu grau de borracha, eu posso levar com o dedo ali já na área do dente do meu paciente, e ou levar com uma seringa, tá? Eu acho levar com o dedo mais prático, porque às vezes quando a gente vai colocar o alginato na seringa, esse alginato começa a tomar presa, a gente perde um pouquinho ali do tempo da presa do alginato, então a gente pode fazer isso com o dedo mesmo, levando esse alginato na área dos preparos e na área que a gente julgar retentiva, para que a gente tenha certeza que aquela área vai ser copiada. E aí a gente consegue, então, com o alginato e gesso especial, ter uma moldagem de trabalho de qualidade quando a gente tem próteses dento-suportadas, classe 3 e 4 de Kennedy. A silicona, ela é um material de maior reprodução de detalhes, tem uma boa estabilidade dimensional, só que ela tem uma manipulação mais trabalhosa e um custo mais elevado, tá? Aí vem a pergunta, se ela é um material que tem uma reprodução maior de detalhes, será que eu não poderia moldar a minha classe 4 e a minha classe 3 já com uma silicona? Talvez ela não seja o melhor material de moldagem para a PPR. Por quê? Ela é um material mais rígido, então ela pode afastar os tecidos moles, né? Empurrar esse tecido mole mesmo na hora da moldagem e prejudicar a adaptação do nosso conector maior. Então, quando a gente trabalha com a classe 3 e a classe 4 de Kennedy, o nosso material de escolha, né, para essas próteses dentes suportadas, vai ser mesmo o alginato. Mas quando a gente já tem uma prótese dento muco suportada ou mucodente suportada, que seria uma classe 1 e uma classe 2 de Kennedy, que são próteses que já têm extremo livre, essa diferença de resiliência do dente para a área da fibromucosa, ela já é mais crítica. E eu preciso lembrar que eu tenho extremo livre. Então, de um lado do meu espaço protético eu tenho grampo, do outro lado eu tenho nada. Então, aquela prótese lá atrás, na área do extremo livre, ela acaba se comportando até parecida com uma prótese total. Então, eu preciso de uma técnica mais específica e um modelo mais preciso quando eu estou trabalhando em classe 1 e 2 de Kennedy. Então, eu tenho que ter uma mínima pressão nos tecidos para eu não deformar aquela área do meu rebordo, né, aquela área do espaço protético. E eu preciso de uma moldeira individual para que eu consiga copiar aquela área do selado periférico, aquela área lá atrás, né, que tem o extremo livre, com mais detalhes. Então, quando eu estiver fazendo uma moldagem num paciente que tem extremo livre, ele precisa ser moldado funcionalmente. Então, nós vamos construir para ele uma moldeira individual e vamos fazer a moldagem em 2 etapas. Então, vamos fazer o selado periférico com a Godiva e depois, em seguida, a moldagem propriamente dita com a silicona lésica, a silicona densa e a silicona fluida, tá? Seja ela de condensação ou de adição. E aí a gente vai iniciar aqui, então, pela construção dessa moldeira individual, né? Essa moldeira individual ela vai ser indicada para a classe 1 e 2 de Kennedy, tá? Porque a gente tem um extremo livre. E para próteses superiores também é interessante fazer, porque é uma área estética, né? Em que a gente precisa levar a porção acrílica da nossa prótese até o fundo de vestíbulo para não aparecer ali na linha do sorriso a união dessa prótese. Então, para a prótese superior também é interessante fazer a moldeira individual. Quando eu tenho uma prótese dentro suportada, né, com espaço protético pequeno, não é obrigatório fazer essa moldeira individual. Então, vejam aqui que eu já tenho meu modelinho delineado, né? Já estou com um prego aqui que está guardando para mim ali o eixo de inserção que eu planejei no delineador. E eu vou fazer desenho. Eu tenho o desenho do fundo de vestíbulo e em azul eu tenho a área da minha moldeira. Eu deixo uma distânciazinha de 2 milímetros do fundo de vestíbulo para a minha moldeira, que é para quê? Para eu ter espaço para o meu material de moldagem, espaço para a minha Godiva fazer a moldagem do selado periférico. E eu vou iniciar fazendo os alívios. Então, aqui na minha moldeira individual da PPR, eu preciso aliviar a área dos dentes, tá? Então, a gente coloca uma camada aqui de cera 7 na área dos dentes, para que a gente possa aliviar aqui a região dos dentes.
Faço um pequeno alívio também na área do meu rebordo para ter espaço para o meu material de moldagem e vou manipular a resina acrílica no pote Paladon, igual a gente fazia lá na prótese total para construir a moldeira individual. Então, essa resina acrílica, quando ela chega na fase de teia de aranha, a gente faz uma bolinha de resina acrílica e prensa essa bola de resina acrílica entre duas placas de vidro para a gente obter esse lençol de resina acrílica. Então, essa placa de vidro bem vaselinada para não grudar na resina acrílica. E vamos acomodar a resina acrílica em cima do nosso modelo de gesso, já recortando aqui com a Lecron os excessos para deixar a nossa moldeira individual lá na marcação de referência que a gente fez no nosso modelo. E aí vou segurar aqui essa moldeira enquanto a resina acrílica polimeriza, para que essa moldeira não tenda a abrir no momento da polimerização. Passado o tempo de polimerização, nós vamos remover essa moldeira e algumas vezes a área de alívio, né, a cera do alívio vem dentro dessa moldeira e é só a gente remover essa cera daí de dentro. E vamos fazer o acabamento da borda da moldeira, para que essa borda esteja bem lisa e confortável para a moldagem do nosso paciente. Por fim, a gente vai fazer o cabo da moldeira, né? Então, a gente faz aqui, manipula de novo um pouquinho de resina acrílica num pote Dappen, porque agora eu preciso de uma quantidade menor de material, e posso fazer aqui o moldeira. Quando eu estou trabalhando no arco inferior, eu posso fazer também esses dois stopzinhos para eu conseguir apoiar com o dedo ali atrás no momento da presa do material de moldagem, tá? Então, com essa moldeirinha pronta, nós vamos fazer a moldagem desse paciente. E ela vai ser dividida em dois momentos, igual a gente fazia lá na prótese total. Então, eu vou iniciar essa moldagem pela obtenção do selado periférico. E o meu material de escolha vai ser a Godiva de baixa fusão, que é a Godiva em bastão. É um material que tem a fluidez, uma boa fluidez quando plastificado, tá? Então, a gente leva esse material ali no fogo da lamparina para plastificar e conseguir a fluidez necessária para a nossa moldagem. É um material que tem mínima pressão sobre os tecidos e tem uma boa adesividade à nossa moldeira de resina acrílica. Tá? Então, vai ser o material de escolha para fazer a técnica do selado periférico, igual vocês já conhecem lá da prótese total. A moldagem propriamente dita, depois do selado periférico, é a moldagem que eu vou fazer com a silicona. Tá? Então, eu vou utilizar a silicona densa e a leve, juntas ali, carregadas na moldeira. É um material que tem facilidade de uso, um bom tempo de trabalho e presa. A gente sabe que é um material que leva aí uns 5 minutos para tomar presa. E tem também a possibilidade de desinfecção. A silicona, a gente sabe que ela tem de dois tipos, de condensação e de adição. Eu posso usar qualquer uma das duas, tá? Cada uma tem suas vantagens. A de condensação eu preciso vazar em até 1 hora, enquanto a de adição eu posso vazar até 7 dias, então eu nem preciso vazar, eu mando para o meu laboratório e o laboratório vaza o gesso lá quando eles forem fazer a confecção da prótese. A de condensação tem menor estabilidade, a de adição tem maior estabilidade dimensional e o custo da silicona de adição é bem mais elevado também. Tá? Então, eu posso usar qualquer uma das duas para fazer a moldagem funcional. E aqui na minha moldagem funcional, eu preciso fazer a leitura do meu molde também. E eu preciso daquelas mesmas estruturas anatômicas. Qual é a diferença agora que eu vou ter aqui? O preparo dos nichos e o preparo do plano guia, tá? Então, eu tenho que observar aqui a impressão dos nichos no meu molde para eu saber que a minha cópia foi realmente adequada, tá? E aí eu tenho aqui, então, no meu modelinho de gesso, né, com gesso especial, aqui, ó, riscado, né, que foi copiado certinho a área dos nichos para o meu modelo, para o laboratório confeccionar essa armação metálica com os apoios encaixando certinho aí na área do nicho, as minhas retenções respeitando, né, o braço de retenção, a retenção que eu determino no delineador, a área da cela. Então, a minha moldagem funcional é uma moldagem bem criteriosa, porque é sobre esse modelo que o laboratório vai confeccionar essa armação metálica, tá?
E aí eu preciso, então, de uma moldagem que reproduza fielmente a arcada do meu paciente, juntamente com todos aqueles preparos que a gente fez. E é essa sequência que a gente vai seguir. Então, esse modelo de trabalho vai ser enviado para o laboratório de prótese. O laboratório de prótese vai fazer um novo delineamento sobre esse modelo de trabalho, já respeitando aquela posição que a gente fixou no delineador, e por isso a importância dessa fixação. Vai desenhar a armação metálica em cima desse modelo de trabalho e confeccionar a armação metálica, tá? O laboratório devolve para a gente essa armação metálica para que a gente faça a prova da armação. A armação bem adaptada, nós vamos montar esses modelos em articulador, tá? Fazer o registro maxilomandibular, que é o tema da nossa próxima aula, para que a gente possa montar em articulador. E com esses modelos montados em articulador, o laboratório vai fazer a montagem dos dentes da PPR. Provamos os dentes e devolvemos para o laboratório acrilizar, tá? Então, são essas as próximas etapas que a gente vai conversar ao longo das nossas aulas, tá? Então, a mensagem que eu queria passar para vocês hoje era exatamente essa daqui. A importância da nossa moldagem, tá? Quanto maior a fidelidade na nossa moldagem, melhor a adaptação da célula ao rebordo e melhor o suporte da nossa prótese. Então, talvez a moldagem, é claro que cada etapa tem a sua importância, mas a moldagem seja a etapa mais importante junto do delineamento para que a gente tenha o sucesso da nossa prótese parcial removível, uma boa adaptação e o conforto com a estética para o nosso paciente, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre as técnicas de moldagem. Alguma dúvida, pessoal? Professora? Oi, estou lhe ouvindo. Professora, eu já estagiei, e quando eu estagiava numa clínica, a gente lá tinha prótese, tinha orto, e muitos pacientes se sentiam com muito incômodo na hora da moldagem. Tem alguma coisa para fazer para o incômodo ser menor? Não é todas as pessoas, mas eu vi muita gente quase baldeando no momento da moldagem. Olha, assim, não é que tenha segredo, a gente precisa seguir algumas etapas. Por exemplo, o alginato, ele é um material que ele escoa muito, né? Então, o que eu tenho que fazer? Comprar um alginato de boa qualidade. Um alginato de boa qualidade, bem manipulado, ele não escorre tanto. Então, se ele não escorre tanto, ele não vai dar aquela ânsia, né, para o nosso paciente, quando esse material escorre ali para a área do palato mole. Então, eu tenho que comprar um alginato de boa qualidade e usar sempre o dosador. Às vezes a gente manipula material no olhômetro. Não, gente, qual é o correto? Eu tenho meu dosador de pó, eu tenho meu dosador de água. Se eu dosar corretamente, o meu alginato não vai ficar mole, ele vai ficar na consistência adequada para ele não escorrer tanto. A silicona já é um material que não escorre tanto, então ela já dá um pouquinho mais de conforto para o nosso paciente. Outra coisa que a gente pode fazer é moldar o paciente na posição vertical. Em vez de deixar o paciente deitado, quando o paciente está ali com a cadeira reclinada, esse material vai tender a escorrer para trás. Meu paciente sentado, defeito é que eu coloco a moldeira nele, eu posso pedir para ele baixar o queixo, como se ele fosse encostar o queixo no peito, e o material que for escoar, ele vai escoar para frente, e não para a área do palato do paciente, onde vai gerar ali um incômodo. Eu posso pedir também para o meu paciente, para no momento da moldagem, ele tentar respirar pelo nariz, porque o paciente ele fica naquela ansiedade no momento da moldagem, e se ele tenta respirar pela boca, atrapalha ainda mais ali o procedimento, porque a boca dele está com uma moldeira grande, cheia de material de moldagem. Então, ele vai ter dificuldade de respirar pela boca. Eu tenho que dizer para o meu paciente, olha, eu vou introduzir o material, incomoda um pouquinho. O senhor, depois que eu introduzir, eu vou sinalizar ele, o senhor pode colocar o queixo mais voltado para o peito e respire pelo nariz, tá? Mantenha calma e respire pelo nariz. Só de tranquilizar o paciente, ele já fica mais sereno ali naquele momento de moldagem, tá? Então, é a técnica junto com a tranquilização do paciente para que ele tenha ali uma moldagem o mais confortável possível. A gente sabe que não é a coisa mais confortável do mundo ser moldado, mas é necessário.
tá? Outra coisa importante, se eu estiver moldando com alginato, que é um material que escorre muito, e o meu paciente começar a sentir ânsia, é pior eu remover aquela moldeira com alginato todo mole ainda, porque vai espalhar material para todo lado e dar mais ânsia nele ainda. É melhor eu acalmar meu paciente, mandar ele respirar pelo nariz, para eu remover quando o material tomar presa, porque não vai escorrer mais material ainda, tá? Então, remover o material ainda mole faz mais sujeira ainda e dá mais agonia ainda no nosso paciente, tá? E não precisa carregar muito a moldeira, é o suficiente para ela escoar, tá? 3 medidas é exagero, 2 medidas de alginato está de bom tamanho. E professora, tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Eu lembrei agora, a senhora estava falando, né, sobre a questão de esperar um pouco para o alginato pegar presa, né? Mas às vezes não dá, professora. Às vezes o paciente mesmo, ele pega a nossa, pega a nossa mão e vai puxando com tudo. É cada coisa que a gente vê. Acontece realmente do paciente ficar tão ansioso ali naquele momento, tão agoniado, que ele mesmo puxa. Aí vai fazer o quê? Ele não tem o que fazer, né? Mas acontece mesmo. Mais alguma dúvida, gente? Por aqui tá tranquilo, professora. Obrigada. Oi, não te ouvi. Por aqui tá tudo tranquilo. Obrigada. Ah, ótimo. Mais alguém, gente? Semana que vem, só recapitulando aqui. Semana que vem, segunda-feira, vai ser enforcado. Terça-feira é feriado. Quarta e quinta a gente vai ter atividade só online, não vai ter nada presencial. Então, mesmo a gente vai ter só teoria, tá? Mesmo tendo aula teórica, eu vou estar da minha casa, vocês da casa de vocês. A faculdade vai estar fechada, tá? Então, ninguém na faculdade semana que vem. E sexta-feira, como é dia do professor, a faculdade facultou também. Então, sexta-feira vocês não vão ter atividade. Vocês vão ter atividade quarta e quinta. Quarta-feira eu não sei qual é a disciplina que vocês têm. Quinta-feira vocês têm PPR. Como a professora Mara não deu aula essa semana, aí eu vou ver se eu dou outra aula teórica para vocês ou se ela quer adiantar algum conteúdo da parte da prótese fixa, tá? Então, na quinta-feira, semana que vem, vocês vão ter aula teórica. Eu só ainda não sei se vai ser comigo ou com a professora Mara. Mas assim que a gente ajustar o cronograma certinho, aí a gente repassa para vocês. Beleza? Beleza, professora. Então, até a outra semana, se Deus quiser. Tá? Vou encerrar aqui a gravação e a nossa conexão. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.